Boa noite, a paz do Senhor, irmãos. Estava sentindo falta de estar aqui nesse lugar. Nesse tempo, de luta, de aflição, eu não tenho conseguido estar aqui, mas eu tenho ido em outras igrejas, mas nada melhor do que estar na nossa casa, com os nossos irmãos. E eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite. E eu estou muito feliz que você também está aqui comigo, Porque, assim como tem sido na minha vida, eu sei que não é fácil para os irmãos, Mas você está aqui, você venceu, você consegue estar aqui adorando ao Senhor, independente das circunstâncias. Isso é maravilhoso. E eu estou muito feliz de estarmos juntos nessa noite. E hoje eu quero falar com os irmãos sobre algo que a gente fica pensando, família. Família é algo tão difícil, São várias questões. E o tema, família imperfeita, A nossa família tem imperfeições, Mas o que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer? Só ficar parado, olhando tudo acontecer? Qual é o nosso papel? O nosso papel, enquanto membro de uma família, independente de se você é pai ou mãe, filho, filha, sobrinho, o nosso papel hoje, eu quero falar com você sobre dobrar os seus joelhos, sobre se posicionar. Às vezes, se posicionar não é discutir, é dobrar os seus joelhos e ter a certeza de que tem um Deus que trabalha por nós. E eu vou ler um texto que eu quero começar nesse texto, mas não é o texto que a gente vai trabalhar hoje, só para alertar, abrir os nossos olhos. Porque, ultimamente, o Senhor tem me mostrado, Ele não tem só falado, mas Ele tem me mostrado. Flávia, você vive uma guerra, você está numa guerra. A gente fica vivendo as nossas vidas como se fosse só uma vida. Mas quando você tem noção de que existe um reino espiritual, não é só uma vida. Você está em guerra o tempo inteiro. Existem forças contrárias tentando derrubar a sua casa, tentando derrubar a sua vida, tentando te fazer parar. E é para isso que eu quero te alertar nessa noite. É por isso a importância de dobrar os seus joelhos. E lá em Efésios 6:10 diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Aí lá no 18 fala assim... Aí ele fala depois sobre a armadura, que a gente conhece. O 18 diz: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Ele não fala só para você orar quando você estiver na igreja. Ele não fala somente para você orar quando as coisas estiverem difíceis. É para você orar o tempo inteiro, em espírito. Você pode estar trabalhando, mas você pode estar orando também em espírito. Você pode estar o tempo inteiro intercedendo. Não somente por você, mas por todos os santos. Por todos aqueles que também estão em guerra, assim como você, para que você persevere na provação, no dia difícil. E o texto de hoje fala sobre alguém que não desistiu de interceder. Mesmo diante de tudo o que estava ali acontecendo, ele perseverou, intercedeu e insistiu. E às vezes a gente é assim, eu falo, a gente contando comigo, porque às vezes a gente ora, nada acontece e a gente desiste. Mas aqui nos mostra que vale a pena perseverar em oração. Em Gênesis 18, do 17, a partir do 17.
Aí, se os irmãos puderem se colocar de pé, aí a gente lê todo mundo junto, né? Diz assim: Então o Senhor disse: Esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe havia prometido. Disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver o que eles têm feito, corresponde ao que tenho ouvido, senão eu saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse: exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade? Ainda a destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti. Não agirá com justiça o juiz de toda a terra? No 26, respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Mas Abraão tornou a falar: sei que já fui muito ousado a ponto de falar ao Senhor. Eu que não passo de pó e cinza. Ainda assim pergunto: e se faltarem 5 para completar os 50 justos, destruirás a cidade por causa dos 5? Disse ele: se encontrar ali 45, não a destruireis. E se encontrares apenas 40? Insistiu Abraão. Ele respondeu: por amor aos 40, não a destruirei. Então, continuou ele: não te ires, Senhor, mas permita-me falar. E se apenas 30 forem encontrados ali? Ele respondeu: se encontrar 30, não a destruirei. Prosseguiu Abraão: agora que já fui tão ousado, falando ao Senhor, pergunto: e se apenas 20 forem encontrados ali? Ele respondeu: por amor aos 20, não a destruirei. Então, Abraão disse ainda: não te ires, Senhor, mas permita-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu: por amor aos 10, não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Até aqui, podem sentar. E essa história, né, acredito que muitos já conheçam. Eu falei recentemente com os adolescentes na EBD sobre essa história, e ela é muito interessante. Abraão, todos sabem que o Senhor apareceu a Abraão, escolheu Abraão para começar dele uma nação para si, uma nação que adorasse ao Senhor. E ele falou para Abraão: sai do meio da sua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Só que Abraão não foi sozinho, ele levou a sua esposa, mas também levou o seu sobrinho, Ló. Mas a gente pensa: por que ele levou o sobrinho, gente? O Senhor não falou para ele sair do meio da parentela e ir embora? Mas ele levou o sobrinho. Por quê? Ló, ele perdeu o pai. O irmão de Abraão faleceu e Ló ficou órfão de pai. Então, quem era a representação de pai, de paternidade para Ló, era o pai de Abraão, Terá. Só que Terá também morreu. E quem passou a ser a representação de pai ali para Ló? Abraão, filho mais velho. Então, Abraão, além de tudo isso, ele não tinha filhos. Então, vocês acham mesmo que Ló era só um sobrinho para ele? Não era. Ele tinha amor por aquele sobrinho como filho, porque era sangue dele. E não tinha o pai. Então, ele tomou aquele lugar de pai. Então, é por isso, entendendo isso, dá para entender o porquê Abraão levou Ló. E dá para entender tudo o que aconteceu no meio, o porquê que Abraão agiu daquela maneira. Ele abriu mão de escolher o melhor lugar, para Ló escolher o melhor lugar. Ele entrou numa guerra que não era dele para salvar Ló, porque ele amava Ló como um filho. Então, dá para entender a importância de Ló na vida de Abraão. Mas aí você pensa: Flávia, mas quando a gente lê a intercessão aqui,
clamando ao Senhor para aquela cidade, Sodoma e Gomorra, em momento nenhum ele cita o nome de Ló. Mas depois eu te explico o que acontece. Agora vamos entender o texto, né? E ver o que aconteceu aqui. E esse texto é muito interessante. Porque aqui o Senhor, ele desceu na terra e com ele mais 2 anjos. E provavelmente o Senhor desceu como personificado como um homem mesmo. E ele passou na casa de Abraão. Olha isso, gente, tamanha intimidade que Abraão tinha com Deus. O Senhor passou e ainda visitou Abraão. Será que o Senhor tem descido na nossa casa? Tem nos visitado para nos contar segredos? E lá, quando ele desceu ali, ele abençoou Abraão e disse que Sara teria o filho, né, que era o tão esperado. E ele determinou a data, então era uma coisa mais, né, concreta. Agora ele sabia quando ia acontecer. Aí depois disso o Senhor ia embora, mas antes do Senhor ir embora, ele pensou: esconderei de Abraão o que estou para fazer? Olha isso, Deus Todo-Poderoso pensou, esconderei eu de Abraão o que eu estou para fazer? Não, ele foi lá, e compartilhou com Abraão o que aconteceria. E é interessante, esse Deus, ele não quer esconder de você. Aquilo que está para acontecer na sua casa, na sua família, ele quer te preparar, porque ele te ama. E ele não queria que Abraão fosse pego de surpresa, ele queria avisar Abraão o que aconteceria. E às vezes a gente percebe se tem coisas que parece que pegaram a gente de surpresa. Mas o Senhor, quando a gente tem intimidade com Ele, quando a gente está acostumado a dobrar os nossos joelhos, Ele nos avisa aquilo que a gente precisa saber. E vocês sabem que eu tenho passado momentos difíceis com meu filho mais velho, Samuel. E talvez você pense assim: Flávia, te pegou de surpresa? O que está acontecendo? Sim. Mas o Senhor, Ele é tão maravilhoso que Ele nos prepara para tudo o que a gente vai passar. E eu lembro que no dia 28 de fevereiro, o Senhor, de madrugada, me acordou e falou: ora por Samuel, pela mente de Samuel. Esse é o nosso Deus. E qual é a sua reação? Abraão, Deus está te falando. Deus não quer esconder de você o que Ele vai fazer. Mas qual é a nossa reação com aquilo que o Senhor nos falou? Será que a gente tem feito o que deveria fazer? Ou será que a gente pensa que é coisa da nossa cabeça? O Senhor falou para mim: Flávia, ora por Samuel, pela mente de Samuel. E eu até orei naquele momento. Mas eu não insisti em oração. Eu orei e depois deixei passar. E hoje eu entendo por que o Senhor me falou isso. E hoje eu entendo que o Senhor estava me preparando para o que eu precisaria passar, para o que o meu filho precisaria passar. Então não ignore as coisas que o Senhor tem te revelado. Não ignore as coisas que o Senhor te falou ao longo desse mês. Prepara a tua casa. Ora pelos seus. Faz a tua parte. Porque o Senhor está fazendo a dele. E o Senhor me trouxe aqui, no meio da tempestade, do vento, para te dizer: levanta e toma a sua posição. Seja quem você precisa ser na tua casa. Não se preocupa com o que Deus vai fazer. Se preocupa com o que você tem que fazer. A gente tem que parar de inventar ideias, desculpas. Se o Senhor te alertou, posiciona. Quem é você? Você vai ignorar o que Deus tem falado ou você vai se posicionar? Porque pensa comigo, se o Senhor fala algo e a gente não faz nada, de que adiantou? De que adiantou, irmãos? Se Ele falou, é porque Ele está demonstrando a sua misericórdia, o seu amor por você. É porque dá tempo de fazer alguma coisa. Aí eu fiquei pensando nisso e lembrei do profeta Eli. A gente conhece que o profeta Eli, os seus filhos eram maus.
eram rebeldes e faziam o que desaprovava o Senhor. E o Senhor levou até ele alguém que revelou que o Senhor ia trazer destruição sobre a sua casa porque Eli estava honrando os seus filhos e não a Deus. E depois Deus revelou também a Samuel, que era um menino, o que ia acontecer. E qual foi a posição de Eli? Ele falou, ele é Deus, ele sabe o que ele vai fazer. Será que quando o Senhor nos revela algo, a gente diz para o Senhor é Deus, o Senhor sabe o que vai fazer? Ou será que a gente se posiciona? Ou será que a gente toma o nosso lugar daqueles intercessores que não se cansam de clamar? Você vai simplesmente desistir? E o Senhor falava, Flávia, tem muitas pessoas desistindo. Porque está difícil, porque o mundo é mau, o mundo sempre foi mau. Mas para aqueles que estão firmados na rocha, para aqueles que ouvem a palavra do Senhor e as praticam, esses encontram firmeza e salvação. E o que nós temos sido, o Senhor tem falado. Precisamos nos posicionar. Não importa o cenário, maior é Deus. Não importa o cenário, maior é Deus. A minha mãe, gente, eu sempre trago a minha mãe, foi porque o que eu vivi de perto, né? E eu ouvia tanta gente zombando dela. Eu ouvia tanta gente dizendo que ela era boba. Que ela estava, sabe, perdendo tempo. Mas eu vi o resultado de pessoas que não desistem e permanecem fiéis, confiando no Senhor, buscando nele força. Porque pode ser difícil a sua situação, mas para Deus nada é impossível. Ele é todo-poderoso. E os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Você está cansado? Espera no Senhor. Esperar no Senhor é mesmo quando o desespero vem, você se manter firme. Quando a vontade de desistir vem, mas você continua buscando em Deus. Porque você sabe que Ele pode fazer. E que Ele é todo poderoso. Então, aqui nos ensina. Deus falou para Abraão o que ia fazer. Ele não deixou de fazer por amor a Abraão. Mas Ele primeiro alertou a Abraão que iria acontecer. E isso foi gerada uma oportunidade. Uma oportunidade. Então, é isso que nós precisamos estar atento. As oportunidades que o céu está gerando em nosso favor. Então, o Senhor disse, né, que Abraão seria o pai de uma grande nação, poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Que ele escolheu Abraão para que ordenasse os seus filhos e seus descendentes que conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito. Né? E parece controverso, né? Ele foi escolhido para se formar uma geração de pessoas que serviriam ao Senhor, conservariam o caminho do Senhor. Mas o seu próprio sobrinho, apesar de andar com ele, ver a mão do Senhor, não permaneceu no caminho. Aí você pensa, será que está valendo a pena? Será que está valendo a pena insistir no caminho? Se os meus não estão no caminho, o Senhor está vendo todas as coisas e Ele está trabalhando. Permanece no caminho. E o pastor falou aqui, né? Ensina o seu filho no caminho em que deve andar. E é interessante, porque essa palavra diz, ensina o seu filho no caminho em que deve andar. Não é para você ensinar o caminho, é para você andar no caminho junto com seu filho. Talvez o nosso erro tenha sido esse, querer apontar o caminho, mas não andar junto. O Senhor está te dizendo nessa noite, anda no caminho. Ensina o caminho andando no caminho. Porque aí você passa segurança. Aí você mostra, não é só o que eu falo, é o que eu faço. Porque eu confio nesse caminho. Então, não se assuste com esse cenário que parece controverso. O Senhor sabe o que está fazendo. Ele sempre soube, Ele é todo poderoso. E Ele te alerta para que você se posicione. E vamos ver o que Abraão fez, né? E
O Senhor falou que as acusações tinham subido até ele e ele ia lá conferir, porque o Senhor é justo. Ele dá chances, ele confere. E ele foi lá. E no 22 diz, os homens partiram dali e foram para Sodoma. Mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Olha que interessante, gente. Os anjos, os 2 anjos que estavam acompanhando o Senhor nessa missão, partiram para Sodoma e Gomorra. Mas o Senhor ficou ali diante de Abraão. E sabe o que Abraão entendeu? Essa é a minha oportunidade. O Senhor tem te dado a oportunidade de estar a sós com Ele. Porque a palavra diz, entra no seu quarto, feche a porta, porque o teu Pai, que te ouve em secreto, te recompensará. O Senhor, Ele te manda entrar no seu quarto e fechar a porta. É a oportunidade de você interceder diante dEle, por aquilo que Ele te revelou, por aquilo que Ele está para fazer. Porque o Senhor é maravilhoso e a gente precisa entender e perceber as oportunidades que o Senhor tem nos dado. E eu entendo que todo esse mês falando sobre famílias são oportunidades. São oportunidades que o Senhor tem falado e te dado a chance de consertar, de fazer diferente, de clamar, de mudar a sua posição e de perseverar. Se esforça, o Senhor está contigo. Está difícil, mas Ele é ali, Ele está ali com você. Ele está frente a frente com você. Aqui, os anjos saíram, mas o Senhor ficou ali, com Abraão. O Senhor não foi naquela hora, ainda deu a chance dele ter o momento a sós com Ele e dizer o que estava dentro dele. E a gente vê que é na oportunidade que ele tem, ele começa a interceder. E Abraão aproximou-se dele e disse, exterminarás o justo com o ímpio? Ele sabia que o Senhor era um Deus justo, de justiça. E ele orou, ele intercedeu falando para o Senhor aquilo que ele já sabia que fazia parte do caráter de Deus, a justiça. A gente pode orar e apelar para a justiça de Deus, porque Ele é justo. E ele disse, exterminarás o justo com o ímpio? E o Senhor ali é um Deus de chances, um Deus de amor, um Deus que quer a reconciliação, a transformação. E Ele disse que se houvesse 50 justos, o Senhor não destruiria a cidade por causa de 50 justos. A cidade seria poupada, não somente os justos, a cidade inteira. Olha só, a diferença que faz eu e você sermos justos no mundo corrompido. Tem gente que está tendo chance por conta de você. Tem gente que está sendo poupada, provando da misericórdia de Deus, porque você é justo, porque você é fiel, porque você tem intercedido. E é interessante que Abraão podia ser direto ao ponto e falar, Senhor, meu sobrinho, que é como um filho para mim, está naquela cidade. Ele escolheu morar lá. Não destrua ele, Senhor. Mas não, o Senhor, Ele viu a oportunidade e Ele intercedeu por toda a cidade. E é isso que o Senhor faz. E o Senhor me fez passar por esse vale, eu estou passando, irmãos. E é interessante que enquanto eu estou sofrendo, eu penso, quantas mães estão sofrendo com os seus filhos? Eu falo, Senhor, isso dói. Quando toca nos nossos filhos, dói, Senhor. E eu começo a orar e falar, Senhor, visita as mães que estão agora chorando pelos seus filhos. Visita os filhos, Pai, que estão agora chorando pelos seus pais. E aí a sua dor não é mais só sua. Aí você começa a sentir a dor da cidade inteira. Aí aquilo que o Senhor te faz sentir toma uma proporção muito maior. E em vez de você interceder somente pelo seu, você intercede por todos. Então, às vezes, o Senhor está querendo mover o seu coração. Quebrantar o seu coração e te levantar como um intercessor
por muitas outras famílias que estão sofrendo. Aí você entende que se essa dor dói para você, também dói no outro. E você se compadece do outro e você começa a orar pelo outro. Quanta gente sofrendo. Mas aí, quando a gente só sufoca no nosso problema, a gente esquece do mundo. Mas aí, quando a gente vai diante do Senhor, Ele nos mostra que o mundo está sofrendo. E Ele te levanta como alguém que vai interceder, não somente pelos seus. Quando estiver doendo em você, lembra que tem tanta gente sofrendo. Lembra que tem muitas pessoas passando por dificuldades também. O seu filho está doente, mas tem um monte de mães sofrendo pelos filhos. Você se sente abandonado, pensa em tantas pessoas que foram abandonadas. A sua dor não está doendo só em você nesse momento. Existem pessoas também sofrendo com coisas parecidas e até piores. Então, se levante nesse momento de dor como alguém intercessor pela dor do próximo. Assim como o apóstolo Paulo falou, né? Orar pelos santos. Ore. Ore também por aqueles que ainda não tiveram seus olhos abertos. Porque se você está sofrendo com Jesus, imagina quem está sem Ele. Aí eu fico, ai, Senhor, se está difícil para mim, imagina quem ainda não te encontrou, Deus. Aí eu começo a falar, Senhor, visita o coração daqueles que não te encontraram. Converte os corações. Aí você não está entendendo a sua luta, você não está entendendo o seu processo. É porque ele nunca tem a ver só com você. O Senhor quer te levantar de uma forma diferente, através da sua dor. O Senhor quer te fazer enxergar as outras famílias, não somente a sua. E aí a sua vida na dor é usada para poder sarar a dor de outras pessoas. E isso é incrível no Evangelho. Porque você mesmo na dor tem propósito. O Senhor é maravilhoso. E Ele está cuidando, continua clamando, continua orando, intercedendo. E Abraão, o que a gente pode admirar nele é que ele fala para o Senhor que ele não passa de pó e cinza. Gente, vamos entender aqui o que está acontecendo. A gente está falando do homem que o Senhor escolheu para começar dele uma nação. A gente está falando do homem que Deus desceu na terra e passou na casa dele. A gente está falando do homem que Deus falou, eu esconderei de Abraão alguma coisa? E ele diz na presença do Senhor, eu não passo de pó e cinza. Às vezes, na sua dor, sabe o que está faltando? Humildade. Reconhecimento de quem você é e de quem você foi. Porque agora você tem a graça de Deus sobre a sua vida. Porque você entregou sua vida a Jesus. Mas antes disso, nós não tínhamos esperanças e nem Deus. Mas aí Jesus trouxe sobre nós essa esperança. Então, o que nós éramos? Nada. Agora somos filhos pela graça. Não é porque você merece. Não é porque você é bonzinho. É porque Jesus te deu esse direito na cruz. Se entregando por você. Então, por que você acha que essa dor está grande demais para você? Você não merece passar por isso? Você não merece? Sinceramente, você não merece passar por isso? O que seria de nós sem a graça? Seria muito pior. Passaríamos por coisas muito piores. Mas aí a sua dor está sendo poupada. Aí você teve um Deus que desceu e te disse, se prepara, porque vai acontecer isso. E você acha que isso não é misericórdia de Deus sobre a sua vida? Você não acha que isso é o amor e a graça do Senhor sobre a sua vida? Mesmo na tua dor, Ele te dá o consolo. Ele te dá força. Isso é muito mais do que merecemos. Porque além da salvação, além da graça, Ele age com misericórdia sobre nós, nas nossas dores. E ainda diz que está conosco até o fim. Isso é muito mais do que merecemos. Isso é o Deus maravilhoso. Então, Abraão entende, eu sou pó e cinza. Mas, Senhor, deixa eu falar só mais uma vez. Deixa eu falar, mesmo eu sendo pó e cinza.
E eu chego na presença do Senhor e digo, Senhor, a prova está doendo, Senhor, mas eu sei que eu sou pó e cinza. Mas eu chego diante do Senhor para interceder, para clamar, porque eu sei que o Senhor é misericordioso, porque eu sei que o Senhor é um Deus amoroso. E mesmo que eu não me sinta nada, o Senhor me enxerga como filho. E me ouve, e se move. Isso é maravilhoso. Então, quando a luta vier na tua porta, não reclama. Para de reclamar, de murmurar tanto. Porque talvez, se você puxar na memória, às vezes a gente até fez alguma coisa que acabou acarretando aquilo tudo. Mas o Senhor é misericordioso. Agradece a Ele, porque a sua prova tem a misericórdia de Deus. Agradece que a sua luta tem a dose do amor de Deus. É por isso que você está de pé. É por isso que eu estou de pé. É por isso que eu estou aqui. Porque tem misericórdia, tem graça. Porque eu não merecia, mas Ele derramou sobre nós esse amor. Esse é o Deus maravilhoso. E Ele insistiu até o fim. Ele começou interrogando o Senhor, intercedendo por 50 justos. E no final, ele falou, mas Senhor, se tiverem só 10 justos. E o Senhor falou, pouparei a cidade toda por causa dos 10 justos. Olha isso, gente. E a gente começa no primeiro e já desiste, porque não vê nada acontecendo. E é interessante que o Senhor sabia ou não sabia quantos justos tinha lá? O Senhor sabia, gente. Mas em nenhum momento ele falou para Abraão o que ia acontecer. Né? E assim nas nossas orações. O Senhor sabe exatamente o que vai acontecer. Mas Ele deixa a gente viver o processo. E Abraão insistiu até o final. Mas ele entendeu que a vontade soberana de Deus iria acontecer. Ele não ficou triste porque o Senhor não disse para ele o que ia fazer. Ele entendeu que o Senhor é soberano. E a vontade dele prevalece. Mas ele mesmo assim não insistiu de interceder. E por que nós temos desistido? Por que você desistiu do seu filho? Por que você desistiu do seu marido? Por que você desistiu da sua esposa? Por quê? Aquele seu irmão problemático, por que você desistiu dele? O seu sobrinho, por que você desistiu? Por que você desistiu do seu neto? E o seu vizinho? Desistiu por quê? Abraão estava intercedendo por pessoas que ele nem conhecia. Que ele pediu pela cidade inteira e foi até o final, até restarem 10, Senhor. Se tiver 10, Senhor. E a gente desiste tão fácil. Porque a gente ora e vê a maldade aumentando. E não vê a mudança, e não vê Deus. Deus, às vezes, a gente não responde do jeito que a gente queria. Mas aí, só por isso eu vou desistir? Não, continua intercedendo. Porque o seu papel é se posicionar. O seu papel é se colocar de pé nessa guerra. Ou você vai andar como quem já tem a derrota. Porque às vezes a luta é tão grande, eu falo isso com propriedade, porque eu estou sentindo na minha pele. Tem dias que eu vejo, olha a situação e vem desânimo. Eu fico, ai, Senhor, sabe aquela... Você sente como se você estivesse assim, ai, está tão pesado, Senhor. Não, isso não vai mudar. Eu fiz 21 dias de jejum e oração, Senhor. E está desse jeito. Senhor, desisto, Senhor. Mas aí o Senhor fala, eu sou contigo. Está difícil. Você orou, você está jejuando, mas o quadro insiste em permanecer. Qual é a sua posição? Você vai entregar essa guerra? Ou você vai até o final? Até o final dessa guerra. Intercedendo. Até que você veja o céu se mover. Até que você veja o Senhor fazer alguma coisa. Porque o inimigo quer te enganar. Ele quer dizer que você perdeu, que não tem jeito, que não tem o que fazer. Mas é mentira. O seu Deus é todo poderoso.
E mesmo que ele não tenha te dado uma resposta concreta do que ele vai fazer, ele já está trabalhando. Ele já está trabalhando. Ele já está trabalhando. Não desiste. Fica firme. O Senhor está trabalhando. Eu não sei se eu já contei para vocês sobre o meu pai. Eu acho que eu já comentei, né? Mas o meu pai era uma pessoa que estava distante dos caminhos do Senhor. Minha mãe orou 25 anos pela conversão do meu pai. E passando por luta, irmãos, eu fui testemunha ocular. E sabia que ele não era fácil. Ninguém via jeito no meu pai. Até que um dia, sem minha mãe saber, o Senhor estava trabalhando. E quando ele chegou em casa, depois de ter sido... Ele ouviu as pessoas falando como ia matar ele. Iam esquartejar ele, colocar dentro de um galão de lixo e abandonar no centro do rio. Era assim que meu pai ia morrer. Aí ele entregou a vida dele para Jesus e conseguiu sair daquele lugar que não tinha como sair. Mas é isso que o Senhor faz quando tem um joelho dobrado. Quando tem um intercessor incansável, mesmo que já esteja durando 25 anos. E ele saiu de lá, e a primeira coisa que ele fez foi entregar a vida dele a Jesus. E hoje, pessoas que falavam para minha mãe que ela era doida, olham e dizem, eu quero servir esse Deus. Olha o que Deus fez. Você é uma mulher de fé. Olha o que o Senhor fez na tua vida. Então, às vezes, você fica preocupado com o comentário dos outros. Mas essas mesmas pessoas são as testemunhas que vão ter que confessar com os lábios dela que o seu Deus é poderoso. São as mesmas que vão querer entregar a vida para o seu Deus, pois viram o impossível acontecer. Persevera em oração. Está difícil? Descansa no Senhor, porque Ele renovará as suas forças. E persevera. Ele é fiel para cumprir. A sua família tem jeito. O seu casamento tem jeito. O seu filho tem jeito. Os seus irmãos têm jeito. Os seus sobrinhos têm jeito. Estamos falando aqui do Deus do impossível. Esse é o Deus Todo-Poderoso. E não há vício maior que o nosso Deus. Não há maldição maior que o nosso Deus, porque Ele é todo-poderoso. E é isso que eu estou falando. E olha que é interessante nessa história. É que o Senhor, Ele é maravilhoso, né? E Ele nos mostra que a intercessão não é em vão. Por mais que Ele não te respondeu ainda, Ele ouviu. Ele ouviu o seu clamor. E Ele conhece o teu coração. Mesmo que você, Abraão, não esteja falando diretamente que você quer interceder por Ló, mas Ele conhece o teu coração. Ele sabe qual é a sua preocupação, mesmo que você não fale. E lá, em Gênesis 19, 29, nos dá um motivo para ter esperança. Deus não respondeu a Abraão. Mas, lá em Gênesis 19, 29, diz, quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe, que destruiu as cidades onde Ló vivia. Te deu esperança? Deixa eu repetir para você entender bem o que aconteceu. Quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, lembrou da intercessão de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, tirou Ló do meio da morte. E a cidade foi destruída. Mas Ló foi poupado porque o Senhor lembrou-se de Abraão. Tem gente sendo poupada porque o Senhor está lembrando de você. O meu pai estava lá, planejaram a morte dele, mas foi poupado. Porque o Senhor se lembrou de uma mulher que orou há 25 anos. E livrou aquele homem totalmente envolto no pecado da morte.
Esse é o Deus que nós estamos falando. Isso aqui é graça. Isso aqui é misericórdia. Ló não era justo. Se você tem dúvida, lê o texto, lê o capítulo 19. Ló não era justo. Ele não queria sair da cidade. O anjo tomou ele pela mão e tirou ele à força. Se for preciso, o Senhor envia um anjo para tirar a força. Porque você tem clamado, porque você tem intercedido. E você está cansado. Você prefere desistir e ver a morte chegar do que continuar com seus joelhos dobrados. O Senhor é todo poderoso. Ele é Deus que entra no meio da destruição, da perdição, para salvar alguém. Por amor a você, por amor a mim, mesmo que aquela pessoa não mereça. E, no final das contas, ninguém merece, né? É tudo graça, é tudo misericórdia. Mas esse é o Deus poderoso. Está difícil? Continua orando. Está mais difícil ainda? Ora mais. Intercede mais, dobra mais o seu joelho. Porque o Deus que dá livramento, não importa o cenário, ele entra para mudar a história. E a gente vê que Ló continuou sendo injusto, continuou com as suas práticas pecaminosas, mas Deus poupou Ló por amor a Abraão. Então guarda isso no seu coração. Quando estiver difícil, continua sendo justo diante do Senhor, não desiste não. Continua mantendo os seus pés no caminho, mesmo que o seu filho tenha desviado dele. Porque o Senhor é o Deus que vê a sua caminhada. E no tempo certo, ele envia um anjo no meio da destruição para salvar Ló. Para salvar o seu sobrinho, para salvar o seu filho, para salvar seu marido, para salvar seu irmão, seja lá quem for, para salvar seus pais. Esse é o Deus poderoso que nós servimos. Ainda há esperança para a sua casa. Ainda há esperança para a sua família. Ainda há esperança para você. Se você está perdido como Ló, existe um Deus misericordioso que pode te dar livramento e salvar a sua vida. Esse é o Deus que nós servimos. Aí eu te digo, é por isso que eu estou de pé. É por isso que a luta está se levantando, o vento está soprando. A minha casa parecia que estava ficando bagunçada. Mas eu vejo que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, é esse que está comigo. E Ele deu ordem para o vento e para a tempestade. Ei, acalma-se, aquiete-se. É esse Deus que eu estou convivendo. O Deus que acalma a tempestade. E é esse Deus que quer entrar na tua casa. Esse é o Deus poderoso que nós servimos. E é até aqui que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. E deixe essa palavra alimentar as suas esperanças e a sua alma. Porque o Senhor já está trabalhando na sua casa, na sua vida, na sua família. E nós vamos ter muitos milagres para contar. Muita gente vai olhar para você e vai dizer, existe um Deus poderoso no céu. Olha o que Ele fez na vida dela. Olha o que Ele fez na vida dele. Esse é o nosso Deus maravilhoso.